Salve galera! O tema do vídeo de hoje é o que é marxismo ortodoxo? Antes de começar propriamente o tema do vídeo, quero como sempre agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. O seu apoio é fundamental para a gente continuar esse trabalho. Note, existe muita dúvida sobre o significado da palavra ortodoxia dentro do marxismo, né? O que é ser um marxista ortodoxo? Via de regra, a palavra ortodoxia tem um sentido negativo, né? Especialmente na universidade. Eu, por exemplo, no meu curso de História, desde o meu primeiro período, os professores falavam mal de ser ortodoxo, de ortodoxia, porque a ideia é você ser aberto, você ser plural, beber todas as correntes, não se fechar, não prender o seu pensamento. E praticamente todos que falavam isso eram pós-modernos e antimarxistas, né? Então, assim, era um falso pensamento plural, né? E note, existem duas formas de compreender a ortodoxia. Você pode compreender a ortodoxia como um pensamento engessado que não consegue se renovar para compreender os fenômenos do real, um pensamento com características talmúdicas que acha que toda a verdade do mundo foi dada e revelada nos textos clássicos e não precisa mais pesquisar mais nada, só precisa ficar lendo os clássicos, lendo e repetindo, fazendo citações, e que eu acho muito mais correto chamar esse tipo de pessoa de dogmático do que de ortodoxo. E existe uma visão marxista da ortodoxia que vê a ortodoxia como elemento positivo, que é o seguinte: ortodoxia no marxismo, como diria o jovem Lukács, diz respeito ao método. Então, quem é marxista tem como horizonte de análise o materialismo histórico dialético, uma compreensão dialética da realidade e uma análise do fundamento do ser social que é materialista e histórica, é muito importante isso, não basta ser materialista, e que dentro desse materialismo histórico compreende que o real está sempre em transformação, em movimento, se transformando, e a teoria necessariamente vai ter que se transformar para acompanhar esse movimento do real, mas a partir do núcleo do marxismo, que é o materialismo histórico, você tem três aspectos básicos que dentro do capitalismo nunca vão ser descartados, não podem ser descartados porque não faz sentido, isso já foi bem cimentado na obra de Marx e Engels, que é a defesa da revolução enquanto horizonte de superação das contradições sociais que a gente vive, a compreensão de que o elemento fundamental da sociedade é o conflito social, é a luta de classes. Veja, o que não significa que não existam outros fenômenos sociais. Um estudo da dimensão simbólica, das funções sociais, da interação entre sujeitos e por aí vai. Agora, o centro de compreensão da sociedade, da dinâmica social, é o conflito social, o conflito de classes e uma defesa de uma perspectiva materialista, né? A gente compreende que, como diria Marx, não é a consciência que determina o ser social, mas é o ser social que determina a consciência, a forma como os seres humanos produzem e reproduzem a vida. Esses são os pilares fundamentais dados na própria construção do método materialista dialético, que estão cimentados, demonstrados e que são irrefutáveis. Está lá na obra de Marx e Engels, e são irrefutáveis porque expressam a realidade objetiva da essência do modo de produção capitalista. É isso. E aí, quem tiver dúvidas, enfim, leiam o livro 1, 2 e 3 do Capital, de Marx, que está lá demonstrado. Então, esses são os elementos fundamentais do marxismo. Isso não significa que não é possível discordar de Marx e Engels, que não é possível rever determinadas teorias, conceitos, aplicações de acordo com a dinâmica do real. Então, por exemplo, Rui Mauro Marini, ele foi muito criticado quando desenvolveu sua teoria da superexploração da força de trabalho. Por quê? Vários críticos chegaram para Rui Mauro e falaram assim: olha, no livro 1 do Capital de Marx não tem um conceito de superexploração da força de trabalho. Rui Mauro Marini fez sim, e aí? Percebe? Isso não é argumento. Marx não analisou o capitalismo dependente latino-americano
do século XX, né, na segunda metade do século XX. E aí, do período de Marx para o período que o Rui Mauro Marini estava trabalhando, passaram-se 100 anos. O capitalismo sofreu transformações, passou por 2 guerras mundiais, tinha um campo socialista, passou a uma nova fase do capitalismo monopolista. Então tem uma série de novos fenômenos e que não existe nenhum tipo de problema em, mantendo-se dentro do método materialista histórico, dialético, desenvolver categorias, conceitos e análises que não estão colocados na obra de Marx. Assim como, ainda no exemplo do Rui Mauro, quando ele desenvolveu sua teoria do subimperialismo enquanto elemento presente no capitalismo monopolista dependente, várias pessoas falaram assim, mas na teoria de Lenin não falava de subimperialismo. Você percebe a diferença de um dogmático para um ortodoxo? Rui Mauro Marini, ele era ortodoxo. Ele era um pensador que dominava com maestria o método de Marx e analisava a realidade a partir desse método. E se ele compreendia que era necessário desenvolver novas categorias, desenvolver novos elementos teóricos na sua análise para captar o real, ele desenvolvia. O dogmático, que é diferente do ortodoxo, ele fala assim, não, mas eu li no livro de Lenin, e no livro de Lenin não falava de subimperialismo. Então parece que a realidade está congelada de acordo com o que Lenin falou no livro. Recentemente, o camarada Humberto Matos, do canal Saia da Matrix, vem falando bastante sobre moeda, né? Sobre teoria monetária. Humberto, inclusive, está com um curso no Classe Esquerda sobre classe, Estado e moeda, debatendo teoria monetária a partir da crítica da economia política, curso que deve estar aparecendo por aqui em algum lugar. E aí eu vi algumas pessoas criticando Humberto assim, mas a teoria da moeda do Humberto é diferente do livro 1 do Capital de Marx. Vamos dizer que seja, né? Eu nem estou confirmando isso. Mas se for, isso é um problema? Não, porque isso não é argumento. Isso é coisa de gente preguiçosa e dogmática. Porque dizer que uma abordagem teórica é diferente do que está no livro 1 do Capital de Marx é dizer, ok, só que isso não significa que está errado. Você precisa mostrar por que a análise do livro 1 de Marx da moeda, análise que você considera que é aquela, é adequada em todos os seus determinantes para os dias atuais. E é claro que existem vários elementos que permanecem atuais, porque Marx, na sua obra, fez análise dos elementos mais fundamentais, mais puros do modo de produção capitalista. E o mundo ainda é capitalista. E com todas as transformações das formas sociais capitalistas, a gente ainda está no mesmo modo de produção. Então toda obra de Marx que a gente lê, toda obra de Engels, de Lenin, a gente vai achar atualidades. É incrível, você pega uma obra, você lê e você diz assim, porra, velho, parece que foi escrito hoje. Parece, mas não foi. Então você deveria argumentar por que a abordagem, por exemplo, de Humberto sobre a moeda seria supostamente errada porque é diferente da de Marx e mostrar essa diferença. E, consequentemente, a de Marx está mais correta frente ao real do que a de Humberto. A pessoa que abre o Capital de Marx, sai lendo os trechos de Marx falando sobre a moeda e diz assim, olha, o Humberto está errado porque o dele é diferente, ele é um dogmático. Ele acha que é um doutor em marxismo, né? Ele acha que é um doutor em marxologia, mas ele é um dogmático, sabe? Ele é um tabacudo, como a gente chama aqui em Recife. Quem não sabe o significado da palavra tabacudo, procura aí no dicionário recifense. Então veja, ortodoxia no marxismo é um método. É claro que esse processo de buscar renovar a teoria para a capital real tem muita porcaria, né? Muitas vezes, essa tentativa de inovação é mero modismo acadêmico. Eu estava assistindo outro dia desse, por exemplo, uma entrevista do Milton Santos no Roda Viva. E você vê várias perguntas bosta sobre fim do Estado Nacional, sobre sociedade civil global, sobre fim das fronteiras, a entrevista de 97. Aí você percebe que uma porrada de livro, artigo escrito naquela época sobre um bocado de tema ideológico não faz sentido nenhum, porque era um bando de porcaria. Assim como, via de regra, quando o sujeito se propõe a renovar a teoria do valor, porque a teoria do valor de Marx está desatualizada, a mudar a teoria do Estado de Lenin, porque a teoria do Estado não serve mais, porque a gente vive na democracia, num Estado ampliado, via de regra são uma porcaria, né? A gente tem muitos exemplos disso. Isso não significa que a teoria não precise se renovar para estar captando os elementos do real. Veja, para criticar e recusar o modismo acadêmico, você não precisa cair no dogmatismo não, viu? Dá para
criticar o modismo acadêmico, que toda semana acham uma fração nova da classe trabalhadora, né? Classe que vive o trabalho, é precariado, é ralé, é despossuídos, é multidão, e vai indo, mas depois de 2, 3 anos ninguém fala mais da categoria. Então, para recusar isso, você não precisa virar um dogmático que acha que todas as respostas do mundo estão em textos de Marx e Engels e Lenin, percebe? Sigam o método do Rui Mauro Marini, do Lukács, da Rosa Luxemburgo, do Gramsci, da Vânia Bambirra, do Florestan, etc, etc, etc. Ortodoxia no método, defesa da revolução como horizonte de superação das contradições capitalista, centralidade da luta de classes enquanto fenômeno explicativo da sociedade e uma compreensão do ser social materialista. Esses são os fundamentos do marxismo e o resto a gente vai tirar da própria análise do real, da realidade, sem tentar inventar a roda, sabendo que muita coisa já foi resolvida, mas sem tratar também os textos clássicos como Bíblia. Não são Bíblia, não são textos sagrados, sem esse negócio de retorno a Marx, como se todos os problemas do mundo estivessem resolvidos já na obra de Karl Marx. O marxismo ele é crítico, ele é dialético, ele está em permanente movimento, mas ele é sim ortodoxo no método e nos seus fundamentos. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de ouvir o Revolushow, conferir os cursos do Classe Esquerda, ativar o sininho, se inscrever, curtir, compartilhar. Qualquer dúvida que tiver, chama lá no Instagram. Também confere os materiais que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. Beijos e até a próxima.